Olá! Vamos direto ao ponto hoje para nossa conversa sobre um texto assim denso e super impactante. O capítulo 9 de Daniel. Tudo começa ali com Daniel, né? Ele está lendo Jeremias e de repente percebe que o tempo previsto para a desolação de Jerusalém, aqueles 70 anos, está quase acabando. Isso. E essa percepção não leva ele a comemorar, mas a uma oração eh, muito intensa. Sim. Ele busca Deus com jejum, se veste com um pano de saco, se cobre de cinzas. É uma demonstração forte, né? Pública, de luto, de arrependimento. Uma confissão profunda mesmo. E é interessante que é coletiva. Ele não diz eles pecaram, ele diz nós pecamos. Ele se inclui totalmente. Verdade. Detalha a rebeldia, a desobediência aos profetas, o afastamento das leis de Deus. Tem um peso ali, uma vergonha explícita. Ele fala, estamos cobertos de vergonha, Exato. mas ao mesmo tempo ele apela para algo que ele sabe sobre Deus. A misericórdia, o perdão. E ele faz uma conexão direta, né, entre o sofrimento deles e as maldições que estavam lá escritas na lei de Moisés. Tipo, olha, a gente desobedeceu e a consequência veio. Precisamente. Causa e efeito. E o apelo não é baseado em mérito. Ele deixa isso claro. Sim, ele fala, não fazemos pedidos porque somos justos. Mas por causa da tua grande misericórdia. É um reconhecimento total da dependência da graça divina. Um apelo muito direto. Ouve, perdoa, age logo. É quase um clamor. E ele invoca o nome de Deus, a cidade de Jerusalém, como que dizendo que a própria reputação divina está em jogo ali. E é nesse momento de entrega total, enquanto ele ainda está orando, confessando, que algo extraordinário acontece. Exato. Surge Gabriel, o mesmo anjo, né, que Daniel já tinha visto antes. E ele chega rápido. A descrição fala que foi na hora do sacrifício da tarde e vem com uma mensagem clara. Vim para te dar entendimento. Uma resposta quase instantânea à oração. É impressionante. Muito. E Gabriel ainda diz mais, né? Que a ordem para ele vir foi dada assim que Daniel começou a orar. Uau! E ainda fala que Daniel era muito estimado. Isso diz muito sobre a relação dele com Deus, né? Sem dúvida. E aí vem a resposta, que é, bom, uma das profecias mais debatidas, mais densas da Bíblia toda. As 70 semanas ou 70 setes. 77. Gabriel revela que esse período 70 setes, que a maioria entende como semanas de anos, 490 anos, foi decretado para o povo de Daniel e para Jerusalém. E os objetivos desses 7 são enormes. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. São propósitos, assim, de resolução final, né? Apontam para algo muito maior do que só o fim do exílio. Totalmente. E a profecia se desenrola em fases. Do decreto para restaurar Jerusalém até a chegada do ungido, o governante messiânico. Sim. Passariam 7 setes mais 62 setes. Ou seja, 69 dessas semanas de anos. E a cidade seria reconstruída, mas não seria fácil, né? Com praças de muros, mas em tempos de angústia. Exatamente. Tem essa tensão. Reconstrução, mas com dificuldade. Só que aí vem a parte difícil. Depois dessas 69 semanas, o ungido seria cortado, morto, e ficaria sem nada. É uma reviravolta bem sombria. Muito sombria. E não para por aí. Depois disso, o povo de um governante futuro destruiria a cidade e o santuário. De novo. De novo, o texto fala em guerra, desolação, um fim que viria como uma inundação. Uma linguagem bem forte de catástrofe. E a última semana, a 70ª, o que acontece nela? Bom, aí a profecia diz que esse governante futuro confirmaria uma aliança com muitos por essa última semana de anos. Só que, na metade dela... Ele quebra o acordo. Isso. Ele proíbe os sacrifícios e as ofertas no templo e coloca lá o que o texto chama de abominação da desolação. Essa expressão é terrível. Sempre indica uma profanação muito grave, né? Exatamente. Um ato chocante no lugar sagrado, e isso duraria até o fim que já estava decretado para esse transgressor. É impressionante pensar nisso. A oração começa olhando para o passado e para o presente, para a desolação de 70 anos, e a resposta é essa visão que se estende por séculos, falando de Messias, morte, destruição, pacto quebrado. Uau! É fascinante essa dinâmica, né?
A humildade profunda de Daniel, a confissão sincera dele. Sim. E a resposta divina é essa revelação gigantesca sobre o futuro. Mostra uma interação muito forte entre, digamos, a ação humana no arrependimento e a soberania de Deus nos seus planos. Fica a reflexão, então, como que essa interação, né, entre a busca humana, a leitura das Escrituras, como Daniel fez com Jeremias, e a revelação que vem de Deus. Como isso molda a visão do tempo, do destino, dentro dessa fé. É uma ótima questão. E também o que essa profecia, com sua aparente precisão misturada com tanta ambiguidade, nos diz sobre como a gente pode conhecer o futuro, ou sobre o desafio que é interpretar essas coisas. Exato. Dá muito o que pensar, né? Como entender esses textos e o que eles significam para nós hoje. Assunto para continuar explorando.